Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Em direto desta linda cidade de Espinho, à beira do Atlântico, no norte de Portugal, convosco o programa As Grandes Revelações do Futuro. Saudamos todos os amigos de língua portuguesa em Portugal continental e nos Açores, na Ilha da Madeira, em África, no Brasil, Estados Unidos e no Canadá. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é a luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é a luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor,
ao maior pecador que sou eu. É um grande prazer hoje de apresentar um casal que já todos estão achando muito simpático, não é? Há muito tempo atrás eu vi pela primeira vez a Fama e depois as gravações. E quando pensei em vir para Espinho, para Portugal, eu fiquei dentro do meu coração com o desejo de convidar esse casal. Mas sabe como é com pessoas famosas, a gente não tem coragem de... Eu pensei, eles não terão tempo de vir. Quando o irmão Jader dos Arautos me falou que deveria convidá-los, eu disse, o senhor fala para eles que eu não conheço. E um dia eu recebi a notícia alegre que eles estariam dispostos a vir. Então eu quero apresentar para todos este casal simpático, Arineu, que é um compositor, pianista. Arinei, perdão, estou falando errado. Arinei é um compositor e acompanhista, e eu tenho ouvido as composições deles. Não sei quantos ouviram um vídeo de Barquinho Azul, que cá entre nós. Eu estou vendo pessoas dizendo que sim. Ele foi o compositor dessas músicas. E sua esposa, Alessandra. E nós teremos o privilégio de ter este casal conosco hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Uma história aconteceu, foi há muito tempo atrás, nasceu a esperança, renasceu a paz, o princípio do saber enviado do Senhor, foi ungido pelo céu, sacrifício de amor, selado foi com toda a graça de seu Pai no céu, servo de todos, bom amigo e socorro meu, sentenciado pelo preço da separação, por amor sofreu, aflito coração. Pai bondoso, Deus poderoso, perseguido sem razão, massacrado sem ação, humilhado foi meu mestre para me livrar da morte. Pai bondoso, Deus poderoso, como posso não amá-lo? Pois livrou-me do pecado. Jesus Cristo, eu te amo, pois me deste a salvação. Pai bondoso, Deus poderoso, perseguido sem ação,
posso não amá-lo, pois livrou-me do pecado. Jesus Cristo, eu te amo, pois me deste a salvação.
viver, tentei fazer somente o que agrada ao teu querer. O teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí e levantei, mas o pecado me chamava, e quando eu via já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas pra seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão, meu Senhor. Não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu perdão, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre. Já valeu a pena vir aqui, já tivemos uma festa, não é? Uma festa espiritual. Quero agradecer a este conjunto que nos tocou aqui tão lindamente. Que maravilha. E parece incrível, não parece? 5 semanas já que estamos aqui. Parece que é ontem que começamos a primeira noite. Onde foi o tempo? 27 programas. Como o tempo correu. E agora estamos enfrentando o último fim de semana. Alguém me disse que eu falei alguma coisa em domingo de manhã.
Se eu falei isso, foi engano. Hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite e domingo à noite. E temos reuniões muito importantes. Eu sei que todos vão querer assistir a essas últimas reuniões, esses últimos programas, que são de muita importância, não por causa da pessoa quem fala. Isso é de menos importância. A importância é a mensagem. Foi cedo de madrugada quando o velho Charlie, é um nome comum que usa para Carlos nos Estados Unidos e Canadá. O velho Charlie chegou à casa do seu chefe. Ele havia trabalhado para esse chefe já há muitos anos no campo, na fazenda. Mas esta manhã, antes de nascer o sol, ele já estava batendo a porta da casa do chefe. E o chefe disse: Charlie, o que lhe traz aqui tão cedo de manhã? Oh, disse: chefe, eu tenho um problema. E o chefe disse: fala, o que é? Disse: eu tive um sonho, um pesadelo. Um sonho terrível a noite que passou. Eu sonhei que recebi uma mensagem que hoje, à meia-noite, o homem mais rico do Campo Grande vai morrer. Chefe, eu sei quem é o homem mais rico de Campo Grande, és tu. Eu sonhei esta noite que veio a mensagem que o senhor vai morrer hoje à noite, à meia-noite. E o chefe bateu no ombro do empregado e disse: não se preocupe, Charlie. Eu tenho boa saúde, eu não creio em sonhos. Vai fazer seu trabalho e não pense mais nisso, porque não tem importância. E Charlie voltou para seu trabalho, mas o homem rico começou a pensar: eu sei que não creio em sonhos, mas se for a verdade. E então ele falava para si mesmo: não, isso não pode ser. Eu não vou me preocupar com o sonho. Isso é tolice. Mas ele não conseguiu se esquecer do sonho de Charlie. Enquanto o dia foi passando, ficava cada minuto mais inquieto e preocupado. Até que às 3, 4 horas da tarde ele já estava bem nervoso. Tão nervoso que ele resolveu chamar o seu amigo Jorge, que era o médico. Disse: Jorge, eu posso fazer uma visita ao seu consultório hoje à tarde? Faz muito tempo que não faço um exame e eu queria que o senhor olhasse. E Jorge disse: estou muito ocupado hoje, o senhor não pode vir amanhã? Ou é emergência? Disse: não é emergência, mas eu gostaria que o senhor me pudesse atender hoje. Ele foi visitar o seu amigo médico e o médico o examinou e disse: oh, você tem saúde perfeita, não tem nada. E os dois riram. Disse: sabe, meu empregado Charlie, ele teve um sonho. Eu fiquei um pouco preocupado, mas eu sei que não é nada. E ele voltou e disse: eu não vou pensar mais nisso. Mas enquanto o dia foi passando, ele não conseguia esquecer-se do sonho de Charlie. E finalmente à noite ele estava tão nervoso que ele chamou seu amigo Jorge outra vez. Disse: Jorge, pode passar algumas horas comigo? Eu não gosto de estar sozinho hoje à noite. E Jorge disse: meu amigo, você não ainda está pensando neste sonho? Eu sei que não é nada, mas será que o senhor não passaria comigo? Podíamos ter um tempo junto. Faz tempo que não temos tempo junto. E Jorge foi, e eles passaram as horas juntos, e quanto mais perto chegava meia-noite, mais nervoso ficou o homem rico. Ele estava até tremendo, mas finalmente o relógio bateu 12 horas da noite e não aconteceu nada. E ele deu risada, e o médico também disse: Jorge, pode ir para casa, foi só um sonho, não foi nada. E ele foi dormir e dormiu muito bem, mas na manhã seguinte a campainha tocou outra vez. E ele foi para a porta e esta vez não era Charlie, era o filhinho de Charlie, de 8 anos. Se minha mãe me mandou avisar o senhor que meu pai faleceu ontem à noite, à meia-noite. Quem sabe ele não era o homem mais rico de Campo Grande. Porque quem é a riqueza? Eu creio com todo o meu coração que, às vezes, pessoas pobres são mais ricas do que pessoas ricas.
Porque o dinheiro compra muitos tipos de coisas. O dinheiro compra quase tudo. O dinheiro compra viagem para quase qualquer lugar onde uma pessoa quer ir. Daqui um pouco até para o espaço sideral, estão nos dizendo. Mas nós sabemos que o dinheiro não compra uma passagem para o céu. E nós sabemos que o dinheiro compra quase tudo, mas sabemos que o dinheiro não compra a saúde. Eu conheço homens riquíssimos que daria todo o seu dinheiro para ter mais alguns anos de vida, mas o dinheiro não pode comprar mais tempo para eles. Quando vem a doença terminal, acabou, o dinheiro não vale nada. O dinheiro compra quase tudo, mas não compra a salvação. O que é a riqueza? Todos nós precisamos de dinheiro. Ninguém pode viver sem dinheiro. E não é pecado ter dinheiro. Deus nos ajuda a ganhar dinheiro. E nós trabalhamos a vida inteira para ter algum dinheiro para comprar as coisas que precisamos. Nossa roupa, nossa comida, nossas casas, todas as coisas que necessitamos na vida. É uma coisa natural. Eu não creio que Deus quer que sejamos pobres. Como a vida melhorou agora, com os aparelhos novos, não precisamos nem carregar o dinheiro. Podemos ir para uma caixa e tirar o dinheiro que precisamos, se tiver dinheiro no banco, não é? E podemos ter outros meios de comprar coisas com o que nós chamamos de dinheiro plástico, cartões. Mas vem a pergunta mais uma vez, o que é a riqueza? O que é a riqueza verdadeira? Alguns anos atrás, quando tivemos os tempos difíceis na América, um homem chamado Alvin Toffler escreveu uns livros. Um livro que ele se chamava em inglês Future Shock, o choque do futuro. Os americanos têm levado muitos sustos nos últimos anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles destruíram 2 cidades de Japão, parecia que todos os americanos estavam com medo de uma guerra mundial e uma bomba atômica, pensando que o mundo terminaria com uma explosão. Depois tiveram outras crises e pensaram, quem sabe é outra maneira que o mundo vai terminar. Quando vieram as crises de ecologia e da poluição e disseram que o mundo vai não acabar com uma explosão, quem sabe vai acabar com todo mundo se afogando no seu próprio lixo ou não podendo respirar o ar. E então Alvin Toffler disse, nossos problemas são decididamente ameaçadores. O mundo não terminaria com um estrondo ou com lamúria, mas sim com uma crise econômica. E saíram muitas revistas na América, todo mundo estava pensando que os Estados Unidos, que sempre é conhecido pela riqueza, podia falecer, ou abrir falência e entrar em crises tremendas financeiras. Quando eu fui para o Brasil, em 1958, usávamos o cruzeiro. Era um tempo de inflação tremenda. Agora o Brasil não tem mais inflação quase. Agora tem uma moeda estável, como tem em Portugal. Mas naquele tempo os preços subiam tanto que quando eu recebi meu salário, eu tive que gastar o dinheiro imediatamente. Porque se eu esperasse até o dia seguinte, já os preços subiram mais. Era uma coisa incrível. E de vez em quando tiveram que mudar a moeda porque não valia mais nada. Eu me lembro no Rio de Janeiro, no jornal, teve uma série de quadros, de desenhos, tipo desenho animado. E lá eles ilustraram uma história de um homem que estava dormindo no seu quarto e ele estava deitado no quarto e um ladrão entrou e achou a sua calça e começou a procurar nos bolsos e achou o seu dinheiro e jogou o dinheiro no chão e roubou a calça, porque a calça valeu mais do que o dinheiro.
E então o próximo quadro mostrou o homem trancando toda a sua roupa no cofre e deixando o dinheiro no guarda-roupa, porque o dinheiro valia mais do que, a roupa valia mais do que o dinheiro. Eles contavam muitas histórias. Disse que um homem queria comprar alguma coisa e perguntou ao dono da loja, quanto custa? E o homem disse, vai custar 3 cestas de dinheiro. Disse, tá bom, mas eu quero as cestas de volta. O dinheiro não vale, mas a cesta vale. Nós não sabemos o que vai acontecer com as condições financeiras, sabemos que tudo tem que ver com o preço de petróleo. E dizem que quando alguém fica um pouco doente ou constipado na Arábia ou lugares de petróleo, os americanos correm para o hospital, ficam tão doentes de preocupação. E alguns anos atrás, mais uma vez, recebemos um susto. Os jornais estavam cheios de relatórios de pessoas que estavam perdendo dinheiro, companhias que estavam abrindo falência. E mais uma vez vimos as fileiras de pessoas procurando emprego. Bichos de pessoas lá em Toronto procurando um emprego qualquer para não passar fome. E nós nos lembramos dos anos 30 a 40, quando houve o que chamamos na América o Depression. E foi um tempo terrível, tantas pessoas. Não faz muito tempo eu estava dirigindo numa estrada e eu vi este homem parado lá com a família ao lado. E tinha uma placa, disse, will work for food. Estou disposto a trabalhar, não para dinheiro, mas para um pouco de comida, para dar para a minha família. Eu me lembrei das histórias da minha infância, quando houve muita pobreza na América. E alguém escreveu para o presidente Roosevelt, disse, os desempregados têm estado tanto tempo sem cuidados médicos, tratamentos dentais, etc., que nós encontramos como péssima aparência. É por isso, quando buscamos um trabalho, não o conseguimos. Não usamos comprar uma barra de sabonete quando com o mesmo valor podemos comprar um ovo ou algumas cenouras para nossas crianças. Eu fiquei comovido com uma menina pequena que escreveu uma carta para a senhora Eleanor Roosevelt, falando dos problemas. Nesta carta, ela disse, querida senhora Roosevelt, meu papai está chorando o tempo todo. Ele está sempre chorando. Eu perguntei a ele, por que você está chorando? E ele disse que nós não temos nada para comer. Eu estou muito triste por causa dele e não posso dormir à noite. Coitado da menina, não estava triste porque não tinha o que comer, mas estava triste por causa do pai, vendo a tristeza dele. Mas eu li alguma coisa interessante em Texas, num jornal, de um escritor do jornal que fez uma pesquisa interessante, falando dos tempos passados e dos tempos presentes. Ele disse que agora, na América, 40% dos americanos, quando chegam à idade de 65 anos, eles não têm nada, nenhuma reserva financeira. Trabalharam a vida inteira e chegaram à idade de 65 anos sem nada no banco, nenhuma reserva, precisam depender completamente do governo para sustentar essas pessoas nos últimos anos da vida. 40% dos americanos chegando a 65 anos não têm nada de financeiramente. Mas existem duas exceções. Duas classes de pessoas que têm números diferentes, estatísticas diferentes. Entre os mormons, somente 9%, não 40%, mas somente 9% chega a 65 anos sem ter reservas. Quer dizer,
que 91% dos mormons, quando chegam a 65 anos, têm dinheiro no banco e geralmente suficiente para viver bem. Porque os mormons são diferentes. Então eu continuei a ler e disse, entre os adventistas do sétimo dia, somente 6% chegam à idade de 65 anos sem nada no banco. Quer dizer, 94% dos adventistas do sétimo dia, quando chegam a 65 anos, têm reservas no banco e dinheiro para viver para o resto da vida. Eu comecei a perguntar para mim mesmo, o que tem com os mormons e os adventistas do sétimo dia que torna eles tão diferentes do que as outras pessoas? Porque a média é 40% e para adventistas do sétimo dia 6%. Por que uma diferença tão grande? E sabe que onde eu achei a resposta? Adivinha? Nas Escrituras. É ali a resposta bem clara. Querem saber por que a diferença? Querem saber a minha opinião? Querem saber a minha opinião? Muito bem, que nós não estamos aqui para falar da opinião humana. O que queremos saber? Queremos saber o que Deus tem que nos falar. Eu conheço muitas pessoas que têm a ideia que Deus é muito pobre, coitado. Não tem nada, está sempre com a mão estendida, pedindo esmola. E quando nós damos uma esmola, estamos dando para Deus que é tão pobre que Ele não pode viver sem nós. Será que é assim? Deus precisa? Que a igreja precisa sempre estar pedindo, dá, porque não podemos viver, porque Deus não pode manter a sua igreja. Deus não tem poder para manter o seu povo. Deus não tem poder para manter a sua obra. Ele precisa do meu dinheiro. Meus amigos, se o dinheiro fosse problema com Deus, Ele poderia criar mundos cheios de ouro. Dinheiro não é problema para Deus e Deus não é pobre. Nós não vamos, para a minha opinião, vamos ver o que a Bíblia disse. Deus falou na Bíblia, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes e tudo o que se move no campo é meu. E então ele faz uma pergunta. Ele disse, se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e sua plenitude. Se alguém veio aqui hoje à noite pensando que Deus é pobre, eu posso lhe dizer que Ele não é pobre. Ele é dono de tudo. Já sabiam isso. Mas às vezes nós agimos como se Deus fosse pobre. E como se nós precisássemos ajudar a Deus, porque que Ele não poderia fazer nada sem nós. E que Deus não poderia fazer a sua obra sem o que nós damos. Eu já descobri muito tempo estudando a Bíblia que Deus não precisa de mim, é eu que preciso dele. Eu estou aqui pregando numa espécie de língua portuguesa, sei não que é a língua certa, mas da minha maneira de falar português, não porque Deus não poderia mandar um anjo que falasse português perfeito. Claro que Ele poderia mandar um anjo. E esse anjo teria conhecimento total e falaria português sem erros. Por que Ele me mandou? Não porque Ele precisa de mim, é porque eu preciso dele e Ele me deu essa bênção, essa oportunidade. Deus poderia fazer o trabalho sem nenhum de nós. E Deus não precisa do meu dinheiro nem teu dinheiro. Porque Deus tem mais dinheiro que todas as pessoas no mundo juntos. E pode fabricar à vontade. Deus não precisa do nosso dinheiro. E quando eu ouço pregadores dizem, Deus precisa do teu dinheiro, dá mais porque Ele precisa. Eu fico triste porque isso não é o que a Bíblia disse. Sim, eu dou para Deus, não porque Ele precisa, mas porque eu preciso. Quando eu contribuir para Deus, eu não estou ajudando a Deus, eu estou me ajudando a mim mesmo. Assim que a Bíblia nos ensina.
Há muito tempo atrás, eu li a história de um menino que foi para a oficina de carpinteiro do pai. Disse, papai, posso usar o serrote e o martelo, um pedaço de madeira? O pai disse, sim, meu filho. E ele construiu um pequeno barco. E depois, quando ele terminou o barco, fez um mastro e disse para sua mãe, a senhora tem um pedaço de pano que posso fazer uma vela? Disse, sim, meu filho. E ela deu o pano, ele fez uma vela. Depois ele disse, papai, tem um pouco de tinta aqui? E o pai deu tinta para ele, pintou o barco. Quando terminou, era jeitoso. Era, como disse o português, giro, não é? Uma coisa boa. E ele gostou tanto do seu barquinho que ele amarrou um pedaço de barbante e levou para o rio e colocou o barco, e o barco saía pelo rio, o vento pegava a vela e ele soltava cada vez mais corda, depois puxava e o barco voltava. E como ele gostava de brincar, mas um dia um vento encheu a vela e puxou com mais força e a corda escapou da sua mão. E ele viu o barco desaparecendo pelo rio, corrente levando cada vez mais longe e não havia possibilidade de pegar o barco. E ficou muito triste, porque sentiu falta do seu barco. Mas um dia ele estava andando pela vila e lá havia uma loja de coisas usadas. E lá no vitrine ele viu o seu barco. E ele entrou para o dono da loja e disse, esse barco é meu. E o dono da loja disse, não, o barco não é seu, o barco é meu. Eu comprei. Não, mas o barco é meu porque eu fiz. Não sei nada disso, mas alguém me vendeu o barco, está à venda. Se você quer o barco, vai lhe custar $5. Era muito dinheiro para o menino, mas ele foi procurando trabalho, engraxando sapatos para pessoas e cortando relva dos vizinhos, e ele ajudou os $5 e ele foi comprar o barco. E ele levou o barco para casa. E enquanto estava indo para casa com seu barco, ele disse, barquinho, 2 vezes tu me pertence. Primeiramente eu te fiz e depois eu te comprei. O barco pertence a ele 2 vezes. Ele fez o barco, ele também comprou o barco. E nosso Criador pode dizer as mesmas palavras, somente mais do que isso. Nosso Criador disse de cada um de nós, 3 vezes tu és meu. Em primeiro lugar, eu te criei. Ele é nosso Criador, pertencemos a Ele. Em segundo lugar, eu te redimi, Jesus nos comprou com seu sangue precioso. Amanhã de manhã vamos falar no assunto predileto de todos os assuntos que eu tenho que pregar. Eu espero que ninguém vai perder amanhã de manhã. Nós vamos falar do cordão escarlate, do sacrifício de Jesus, quando Ele nos comprou. Isso é a base de toda a mensagem que pregamos. Mas Deus pode ainda dizer mais uma coisa. Em terceiro lugar, primeiro lugar, eu te criei. Em segundo lugar, eu te comprei. Em terceiro lugar, eu te sustento. É bom saber que nós não podemos tomar uma respiração de ar sem que Deus nos permita e dá o ar para nós. Nós não podemos tomar um passo sem Deus. Nunca esqueço o meu primeiro ano no Brasil. Trabalhava num estado chamado Santa Catarina. Tinha muitos alemães lá. E um dia eu estava andando, passeando um pouco no lugar onde estava fazendo umas conferências, longe da cidade, e havia um campus lá. Eu vi o campo de alguma coisa crescendo lá, e eu não conhecia, uma coisa que não existia na América. Eu fiquei olhando, e um homem chegou, por que está olhando minhas plantas? Quer comprar? Disse, não, estou só curioso, que planta é essa? Você não sabe o que é isso? Você vem da Lua ou de onde para não saber isso? Disse, não sei, porque eu venho da América e não temos esse tipo de planta lá. O que é? Ele disse, é mandioca, é aipim. Não sei nada mais do que antes, o que é? Você não sabe o que é aipim? Disse, não. Olha, minha esposa está preparando o almoço, vem entrar, pode comer. Disse, eu aceito, quero saber o que é. E sentamos na mesa. E ela trouxe um aipim bem cozido, a mesa estava farta, muito lindo. Eu disse, antes de comer, eu posso falar uma benção agradecendo a Deus pela comida? A Deus não vai agradecer a Deus nada, ele disse. Não foi Deus que plantou isso, eu plantei.
Eu fiz crescer, é a minha planta, esquece Deus, eu sou a pessoa que plantei. Ele disse, mas meu amigo, sem Deus, o senhor não podia fazer. Diz, não me fala em Deus, eu não creio em Deus. Não quero saber de um Deus, eu faço com minha força, eu não preciso de Deus. Pouco tempo mais tarde, eu fui chamado para o hospital. Lá estava esse senhor, numa cama, com doença terminal. Eu falei para ele, olha para cima, que Deus te ama. Ele disse, não posso olhar em outra direção, que posso não nem virar a minha cabeça. Ele achava que podia fazer algumas coisas sem Deus. Todos nós precisamos de Deus. Quando eu estava trabalhando em Santa Catarina, eu conheci um pastor americano. Como eu fiquei contente. Que era bom poder falar inglês de vez em quando. Falei para alguém hoje, como é bom poder pregar em inglês, sabe? É tão diferente, não preciso me preocupar com o que é feminino, o que é masculino. Não preciso me preocupar com os verbos, são muito mais fáceis. Eu encontrei com este amigo, e ele era um pastor de uma outra denominação, e formamos uma amizade. E um dia eu entrei num avião para visitar uma cidade no interior chamada Caçador, e ele entrou e sentou ao meu lado, e estávamos muito contentes, falando um com o outro em inglês. Ele disse para mim, você vai para Caçador? Eu disse, sim. O senhor também? Disse, sim. Disse, qual a sua missão? Eu perguntei a ele, vai para Caçador fazer o quê? Eu disse, eu tenho uma missão muito triste. Nossa denominação tem uma igreja lá, mas eu vou lá fechar a igreja. Você vai fechar? Por quê? Não é bom fechar, eu gosto de abrir a igreja, não fechar. Eu estou indo para abrir uma nova igreja. Disse, você é feliz, eu sou triste. Disse, mas por que vai fechar a igreja? Disse, porque as finanças não dão mais. Nós tentamos tudo. Nós tivemos festas e jogos, até compramos uma roda de fortuna para rodar, para ter jogos. Nós fizemos o bingo, nós fizemos festas e jantares. Já tentamos tudo, mas não dá para levantar dinheiro suficiente para manter esta igreja. Eu virei para ele e disse, meu amigo, os senhores tentaram tudo mesmo? Disse, tudo. Deixe-me fazer uma pergunta. Tentaram usar o plano de Deus. Ele ficou vermelho. Ele disse, eu sei o que o senhor quer dizer, mas nossa igreja não aceita isso, mesmo que está na Bíblia. Disse, então, os senhores tentaram tudo menos o plano de Deus. Não seria melhor usar o plano de Deus e não tentar as outras coisas? Meus amigos, não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que a igreja precisa estar sempre pedindo dinheiro de pessoas. Não é. Não é a vontade de Deus que a igreja precisa estar fazendo festas e jogos e todo tipo de truque para tirar dinheiro do povo. Eu conheço muitas igrejas que têm tantas festas e tantos jogos e tantos jantares que têm muito fogo no fogão da cozinha, mas não tem nenhuma chama de fogo no púlpito. Eu não fui chamado por Deus a falar em dinheiro. Quando eu entrei no ministério, eu prometi a Deus uma coisa. Eu não vou nunca pedir ninguém que me dê dinheiro por qualquer motivo. É uma coisa triste. Quando, em nome da religião, pessoas precisam correr atrás de outras pessoas buscando dinheiro, e o pastor de uma igreja grande, uma igreja de muitos membros e pessoas ricas, ele tem um Mercedes-Benz, não é? Ele tem uma casa linda, com televisão em cores. Ele tem todos os móveis melhores. E o pastor da igreja pequena, nem bicicleta não tem. E anda com os sapatos furados. Por que deveria ter essa diferença? Por que deve ser tratado diferente? Todos nós somos humanos. Eu sei que se eu entrasse no perigo de precisar pedir,
E aqui tem uma pessoa rica que pode me dar bastante, e aqui tem uma viúva pobre que não pode me dar muito. Minha tendência natural será o quê? De dar mais atenção ao rico. Eu não creio que é o plano de Deus que eu vou dependendo de outras pessoas para meu salário. Eu não creio que é o plano de Deus que um ministro deve ficar rico. E nós temos tido uns problemas na América com ministros que ficaram riquíssimos. Tivemos um caso que descobriram que o ministro, o pastor, tinha uma casa para seu cão que era ar-condicionado. E os seus membros não tinham ar-condicionado, mas o cão do pastor tinha casa ar-condicionado. Que ele tinha milhões de dólares no banco e as pessoas que davam dinheiro para ele até estavam passando fome. E será que este é o plano de Deus? Será que é isso que Deus quer de nós? Vamos estudar o que a Bíblia fala. Eu já falei bastante, agora chegou o tempo de ver o que Deus tem que falar. Então, vamos falar de ladrões e janelas abertas. Deus faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizem: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Notamos que ele disse aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal benção, que dela vos advenha a maior abstância. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do seu tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Estou contente que isso termina com essas palavras, diz o Senhor dos Exércitos. Isso não é uma palavra humana. Deus disse: fazei prova de mim. É um desafio que Deus lança. Que desafio maravilhoso. Disse: não precisa acreditar, pode experimentar, pode fazer prova de mim. Se fazer prova de mim e fazer o meu plano, eu te abençoarei. O que ele disse? Eu abrirei as janelas do céu. Eu vou lhes dar tantas bênçãos que eles não vão saber de onde vem. Eu vou até reprovar o devorador. Eu vi nos campos de Canadá pessoas que adoravam a Deus. E tinha 2 vizinhos, e um vizinho disse para seu vizinho, um era cristão, outro não era cristão. Não cristão disse para seu vizinho, onde eu morava, disse: Deus não gosta de você. Sabe que eu plantei o campo no sábado, preparei o solo no sábado, eu fiz a irrigação no sábado, coloquei água, fiz todo o trabalho no sábado. E em setembro, quando chegou a colheita, eu tirei a colheita no sábado. E olha, eu tenho mais dinheiro do que você. Mas meu amigo disse para ele: Deus não sempre acerta as contas em setembro. Às vezes dura um pouco mais, não é? Eu me lembro um ano que ele estava com os 2 campos, o vizinho cristão e o vizinho ateu. O trigo estava tão alto como crianças, nós corríamos dentro do trigo, era mais alto que nossa cabeça. E tão cheio de grão. E nós vimos aquelas nuvens brancas. Nós sabíamos que era Saraiva. A gente ouviu o barulho de longe. Saraiva era o maior inimigo do trigo. Quando caíram essas pedras de gelo, acabavam com o campo. A Saraiva veio, mas quando passou o campo do cristão, abriu um caminho e foi ao redor. E o cristão não perdeu nada, porque Deus disse: eu vou reprovar o devorador. Meu cunhado era fazendeiro de trigo, e todos os outros fazendeiros compravam seguro contra Saraiva.
para que se a chuva de pedras acabasse com o campo, eles podiam receber da companhia do seguro. E veio o agente para meu cunhado e disse, eu quero te vender seguro, porque pode vir chuva de pedra. Meu cunhado disse, eu já tenho seguro. Ele disse, que companhia? Qual é o nome da companhia? Disse, é a companhia de 3 pessoas, o Pai, Filho e o Espírito Santo. E quando tenho esse seguro, eu não preciso mais de nada. Deus disse, Ele vai cuidar de nós. Ele disse, fazei prova de mim. No Novo Testamento, Jesus falou contra certas pessoas, os fariseus, escribas. Disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e de cominho e tendes omitido o que há de mais importante na lei. Depois ele disse, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Notamos essas palavras. Essas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aqueles. Alguém falou para mim recentemente, este plano de dízimo é do Antigo Testamento, não é para o cristão. Não, Jesus disse para o povo do Novo Testamento que não devemos omitir essa coisa. Vamos estudar um pouco do que é. Deus deu o plano no Antigo Testamento para os sacerdotes. Meus amigos, os sacerdotes não iam de casa em casa pedindo dinheiro. Os sacerdotes não ficavam ricos, porque Deus teve um plano, Deus formou um plano para eles. Um plano bem claro na Bíblia, que não havia problemas. Eis que aos filhos de Levi, eram os sacerdotes, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestem ao serviço da tenda da revelação. Números 18 e 21. Os sacerdotes recebiam um salário certo. Os dízimos entraram na casa central, no tesouro, e cada sacerdote recebia o salário que precisava. Ninguém ficava rico, mas também não passava fome, porque ele passava o tempo trabalhando para Deus. E alguém dizia, mas este é o Velho Testamento. Bem, se tem problema com isso, vamos para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, pregando, explicou, usando essa mesma ilustração dos sacerdotes. E Paulo disse, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem ao altar participem do altar? Agora vamos ver onde Paulo vai chegar agora na próxima frase. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Ele usa a ilustração do Antigo Testamento dos sacerdotes. Ele dizia assim, os que pregam o Evangelho vivem do Evangelho. Escuta bem o que eu vou dizer, é muito importante. Não é a vontade de Deus que eu, como pregador, preciso trabalhar na fábrica o dia inteiro e depois, estou cansado, eu vou atender as pessoas com o ministério. Não é a vontade de Deus. Depois que estou esgotado e não tenho mais força, então eu vou tentar pregar o Evangelho. Isso não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus que eu fico tão ocupado com outro trabalho que quando alguém precisa de um pregador e me chama, eu preciso dizer, estou muito ocupado, não posso atendê-lo. Não é o plano de Deus que eu estou tão ocupado com os negócios que eu não tenho tempo para o povo. E não é o plano de Deus que eu tenha mais tempo para ricos do que pobres. Olha, um ministro está sempre no serviço. Nunca está fora. Um ministro é um ministro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre ao serviço do Senhor. Eu estou vendo os ministros dizendo que sim. Eu recebo o chamado às 3 horas de manhã, 4 horas de manhã, qualquer hora do dia. Eu nunca tenho o direito de dizer, olha, eu não tenho tempo para atender. Quando alguém precisa, é o dever do ministro estar lá. Porque Deus ordenou para quem que
os que anunciam o Evangelho vivem do Evangelho. E se todos seguissem o plano de Deus, não haveria escândalo religioso. Não poderia haver. Porque se eu tenho um salário fixo, não suficiente para nunca ficar rico, mas também suficiente para que eu possa usar todo o meu tempo trabalhando no serviço de Deus sem ter medo que minha família vai passar fome, então não há possibilidade para o escândalo. Se vem uma pessoa rica e quer me dar dinheiro, diz, olha, sinto muito, por princípio eu não aceito dinheiro. Se eu quer dar para a causa de Deus, isso é outra coisa. Se eu quer dar para o programa de pregação do Evangelho, eu posso lhe ajudar, mostrar onde dar e dar um recibo para mostrar para onde vou. Mas eu não aceito um centavo. Eu não aceito. Porque eu não quero entrar no risco de estar atrás do dinheiro do povo. Está errado. Completamente errado. E digo com todo respeito aos meus colegas ministros que trabalham dessa maneira e tiram ofertas e o ministro tira dinheiro da oferta. E tem uma igreja grande, ele fica rico. Tem igreja pobre, ele fica pobre. Com todo respeito a eles, estou dizendo que isso é contra a vontade de Deus. E isso deixa a religião de Jesus Cristo envergonhado. É uma vergonha pessoas tirar dinheiro de outras pessoas. Mas seguindo o plano de Deus, não há lugar para escândalo. Não importa se minha igreja for grande ou se minha igreja for pequena. O salário é o mesmo, eu recebo e me vestir razoavelmente bem. Eu tenho o suficiente para gastar todo o meu tempo pregando o Evangelho, mas eu nunca vou ficar rico e nunca vai ter lugar para nenhum escândalo. Agora vamos olhar outro lado, o lado mais importante, que também os ministros participam. Deus disse em São Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que pedis, a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Deus disse que Ele vai abrir as janelas do céu e nos dar uma bênção tão grande que nós vamos ficar até admirados. Eu quero explicar para as pessoas que não compreendem a importância desses versículos. Porque eu creio com todo o coração. Eu sei de 44 anos de experiência no evangelismo público que Deus não quer que ninguém aqui fique mais pobre. Ao contrário, Ele lhe mostra como pode esticar os escudos e fazer os escudos comprar mais. Eu tenho visto muitas pessoas pobres de Deus e não eram pobres mais. Deus tem uma maneira de ajudar. O salmista disse uma coisa que eu também já posso dizer. Ele disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu creio com todo o coração que a pessoa que segue o plano de Deus, a pessoa será melhor em todas as coisas, as bênçãos, incluindo nas finanças. E eu tenho provas que essa é a verdade, porque eu tenho visto isso ilustrado vez após vez, após vez, após vez. Eu vi um pregador outro dia no rádio, dizendo, olha, o dízimo não é para os pobres, é só para ricos. Porque os pobres não têm condições de ser fiel a Deus no dízimo. Diz, coitado desse pregador, ele deveria voltar e ler a Bíblia. Porque, sabe, quem não tem condições de ser fiel a Deus? Todos têm condições. Mas os pobres não têm condições de estar sem essas bênçãos. Será que os pobres precisam menos das bênçãos de Deus do que os ricos? Eu não creio que isso seja verdade. Sabe, nós falamos várias noites nas profecias e nós falamos na matemática precisa do livro de Daniel e Apocalipse. Mas hoje eu quero dizer uma coisa da matemática de Deus que é diferente
do que matemática que você aprendeu na escola. Porque quando eu estudei na escola, eu estudei que 10 é mais do que 9. Não é assim? Mas com Deus, quando falamos em finanças, eu sei, sem dúvida nenhuma, que $9 com as bênçãos de Deus compra muito mais do que $10 sem essas bênçãos. Está vendo como Deus é justo? Quando ele fala dízimo, que é 10% que pertence a Ele, Ele sabe que algumas pessoas são pobres. Ele sabe que algumas pessoas não têm dinheiro. Me responda uma pergunta. Aqui tem uma viúva pobre que não tem nada, não ganha nada. Quanto é 10% de nada? 10% de nada é o quê? Nada. Deus sabe que ela não pode dar, então 10% de nada é nada. Se a pessoa ganha muito pouco, quanto é 10% de muito pouco? Muito pouco, não é? Se a pessoa ganha muito, quanto é 10% de muito? É muito. Deus é justo com todas as pessoas. Eu estava pregando esse assunto e um homem que veio à minha conferência na cidade de Regina, Saskatchewan, ele disse, pode me visitar amanhã à noite? Eu disse, posso, tenho a noite livre. Eu cheguei à casa dele, ele se chamava Gary. Disse, olha, pastor, eu sou uma dessas pessoas que não posso pagar dízimo. Eu vou lhe provar que não posso. E ele foi buscar um livro de registro das despesas e das entradas e disse, eu tenho um emprego. E aqui nessa página tem todas as entradas, eu recebo um salário semanal. E aqui é o salário que eu recebo. Aqui nesse outro lado estão todas as despesas. Tenho roupa para minha família, aqui faz muito frio, preciso de roupa quente. Tenho os alimentos, a comida. Aqui tem o quanto eu pago para minha casa, as prestações, para o meu automóvel, está vendo? E olha aqui, aqui estão as entradas, aqui estão as saídas. Eu preciso de tudo que entra para pagar as despesas. O senhor pode me mostrar alguma coisa aqui que eu posso omitir? Eu olhei a lista e não vi nada. Eu disse, o senhor acha que eu devo comprar menos comida para minha família e deixar eles passar fome? Ele disse, não, não acho isso, não. Então, o senhor acha que eu não devo deixar eles se vestir bem nesse frio? Não, eu disse, acho que eles devem se vestir bem. O senhor acha que eu não devo fazer as prestações na minha casa para perder a casa? Não acho isso também. Então, o senhor acha que eu devo, quem sabe, não ter carro, que eu não posso ir para o meu trabalho? Eu disse, também não acho isso. Então, o senhor vai me mostrar onde eu posso tirar 10%? Se não posso lhe mostrar. Não fui eu que disse. Traz os dízimos para a casa do Senhor. É Deus que disse. Então, eu não posso mostrar, mas Deus pode lhe mostrar. O que o senhor está dizendo? Diz, olha, Deus sabia, quando Ele colocou essas palavras na Bíblia, as suas necessidades. E Ele está pedindo a você fazer prova dele. Está muito bem. Eu recebo o salário na sexta-feira, eu vou tirar 10% para Deus. Não sei vai acontecer, mas se minha família vai passar fome, o senhor vai ouvir de mim. Você não precisa falar comigo, não sou eu que estou dizendo. Fala com Deus. Na sexta-feira, ele recebeu o salário. Na segunda-feira, ele foi para o trabalho. E lá estava ele no trabalho quando o alto-falante disse, Gary, entra na sala do chefe. Disse, o que eu fiz agora? Será que o chefe está zangado comigo por qualquer motivo? Ele entrou na sala do chefe e o chefe disse, Gary, estou vendo o seu trabalho, você é um bom trabalhador. Eu estou achando que estou pagando pouco para ti. Eu vou lhe dar 10% de aumento imediatamente. Foi o dia, sexta-feira ele resolveu ser fiel com Deus, na segunda-feira Deus deu o dinheiro para ele. Eu trabalhava em Massachusetts, New Bedford, foi a primeira igreja que eu pastorei. Lá havia um senhor português chamado Enoque de Oliveira. Bom homem, muito amigo. Ele começou a estudar a palavra de Deus. Quando ele viu isso, ele disse, olha, eu não posso. Cada vez que eu recebo o salário semanalmente, que trabalhava na fábrica, cada sexta-feira ele recebia salário. Cada vez que eu recebo o salário, não tenho dinheiro suficiente para pagar as dívidas. Sempre as despesas são mais altas. Eu não estou conseguindo viver. E com 10% menos, não dava de maneira nenhuma. Eu disse, olha, não,
Deus disse fazer prova de mim, por que você não experimenta? Se não dá, eu estou dizendo que não dá. Ele disse, eu estou dizendo que você deve deixar Deus operar um milagre na sua vida. Primeira sexta-feira, ele tirou 10% para Deus. Eu me encontrei com ele no domingo, que é sempre os domingos para aquela cidade. E quando me encontrei com ele, ele disse, pastor, eu não sei o que aconteceu. Mas sexta-feira passada eu recebi o salário, eu coloquei 10% a parte, que era de Deus. E eu paguei as contas e eu não posso entender, mas sobrou dinheiro, primeira vez. Nunca me aconteceu isso. Dizia, acho que eu esqueci de pagar alguma coisa, mas me sobrou dinheiro. Dizia, experimente na semana que vem, veja o que vai acontecer. Na semana seguinte, me encontrei com ele e disse, olha, pastor, segunda semana em seguida que me sobrou dinheiro. Paguei todas as contas e não posso calcular como, que nunca sobrava, mas agora está sobrando. Muitos anos depois, eu visitei Enoque Oliveira. Eu disse, Enoque, como é? Você ainda está indo bem? Disse, olha, até hoje sobra dinheiro cada semana. Deus tem me abençoado. Eu tenho coisas que eu nunca tive antes, desde que eu tornei-me fiel a Deus. Meus amigos, em minha vida, algumas vezes eu tenho sido descuidadoso em não ser fiel a Deus. Ficar com a parte que pertence a Ele. Cada vez que eu tenho feito isso, eu entro em dificuldades financeiras. Mas cada vez que eu seja fiel a Deus, eu não tenho problemas nenhum. Deus abençoe. Eu poderia passar 2 horas aqui, prometo não fazer. Mas eu poderia passar 2 horas contando a experiência de pessoas que estavam em dificuldades financeiras. Mas quando resolveram confiar em Deus e colocar Deus em primeiro lugar, tirar a parte que pertence a Ele, as finanças deles melhoraram, mas melhoraram muito. Porque Deus quer ver você prosperar e Ele não precisa de dinheiro. Nós não devolvemos o dízimo para Deus porque Deus precisa, é porque nós precisamos. Não é porque Deus vai receber a benção, mas porque nós vamos receber a benção. Eu gosto da história de um menino chamado Guilherme. Guilherme era pobre, ele morava no sul dos Estados Unidos. A mãe era tão pobre que um dia disse, Guilherme, você tem que sair de casa porque não temos dinheiro suficiente para a nossa família. Guilherme, eu sinto muito, mas tenho crianças menores, você tem que sair. E ele pegou um barco e foi viajando para a cidade de Nova York. E lá o capitão do barco, do navio, disse para ele, Guilherme, onde tu vais? Disse, vou para Nova York. O que tu vai fazer lá? Se não sei, vou procurar trabalho, porque minha mãe é muito pobre. Disse, o que você sabe fazer? Disse, não sei fazer nada. Disse, tua mãe não te ensinou nada? Disse, nós nunca compramos sabão, porque era muito caro. Eu sempre fiz o sabão em casa. Disse, então vai para Nova York e passe sabão e seja fiel a Deus e Deus vai te abençoar. Ele foi para Nova York, comprou os ingredientes e fez sabão. E foi de porta em porta e vendeu. Quando recebeu o dinheiro, ele se lembrou das palavras do capitão cristão e ele colocou 10% ao lado. E com o resto do dinheiro, ele comprou as coisas que ele precisava e fez mais sabão e vendeu, colocou 10% ao lado. E o povo gostou muito do sabão dele. Havia tanta procura que ele teve que empregar alguém para ajudar ele a fazer sabão. Não demorou muitos meses que ele abriu uma pequena fábrica. Esse menino. Mas sempre fiel a Deus. E ele sempre dando 10% a Deus. E depois, ele começou, a fábrica cresceu tanto que pessoas de outras cidades queriam o sabão dele. E ele abriu outras fábricas. E chegou ao ponto que estava com fábricas em todas as partes da América do Norte. E quanto mais ele devolvia para Deus, tanto mais Deus dava para ele. Ele chegou a dar 20%. E o lucro cresceu mais ainda. Depois tornou a dar 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. E todos nós conhecemos os produtos Colgate. O William Guilherme era o homem que iniciou a fábrica Colgate. Eu tenho um amigo íntimo no Brasil, que é muito fiel a Deus.
Deus tem sido tão bom com ele, que ele hoje está recebendo, o lucro dele é $1 milhão por dia. 360 milhões de dólares. Começou pobre, mas como pobre, ele disse, eu vou ser fiel a Deus. Escute bem, Deus não promete que vai ficar rico. Ele nunca promete que todos nós vamos ficar ricos. Ele promete abençoar. Eu posso dizer, em 44 anos de evangelismo, eu nunca vi uma pessoa ficar um tostão mais pobre porque foi fiel a Deus. Nunca vi alguém passar fome. Nunca vi alguém com menos. Vi muitas pessoas prosperar. Muitas pessoas crescer financeiramente com as finanças quando começaram a ser fiel a Deus. E Deus disse, fazer prova de mim. Não é porque Deus precisa. Jesus estava com os discípulos no templo e lá uma viúva chegou. A Bíblia conta a história. Jesus, levantando os olhos, viu os ricos deitaram as suas ofertas no cofre. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 leptos. Vamos só imaginar a história. Lá veio o homem rico e ele falou, todos olhem, o que eu vou dar? Eu vou dar $1.000. Os discípulos disseram, olha só, que homem bom. Chegou o próximo homem e disse, $1.000 não é nada. Olha para mim, eu vou dar $5.000. Os discípulos disseram, olha só, que homem maravilhoso. Chega outro e disse, $5.000 nada. Olha para mim, eu vou dar $10.000. Os discípulos admirados, que homem maravilhoso. Quando veio a viúva, eu vi as moedas de Israel, não vale nada, nada, nada. Ela colocou 2 moedas que não valiam nada. E colocou, não querendo que ninguém olhasse. E o que Jesus disse? E disse, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos. Porque todos aqueles deram daquilo que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha para o seu sustento. Discípulos certamente disseram, Jesus não sabe contar. Como essas moedas tão pequenas são mais do que $10.000? Mas não é a quantia. Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós precisamos. E Deus quer que sejamos fiéis. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. São Mateus 13, 44 a 46. Que história interessante. Esse homem estava no campo, preparando o solo para plantar. Não era campo dele, certamente não era muito rico, mas de repente o arado tocou alguma coisa dura. Pensou que fosse uma pedra. E ele começou a cavar para tirar a pedra, para a próxima vez que passasse não ter problema. Mas quando ele cavou o buraco, ele não achou nenhuma pedra, ele achou uma caixa cheia de riquezas. Não sei que tipo de riquezas, joias preciosas, pedras preciosas, mas era uma fortuna dentro dessa caixa. Eu posso imaginar ele correndo para casa e dizendo, mulher, vamos vender tudo. Mas ela disse, mas o que há contigo, meu marido? Não sei o nome dele, vamos chamar ele de Levi, nome bem judaico. Levi, o que há contigo? Não quero vender tudo, essas são nossas coisas preciosas. Não, vamos vender tudo, já chamei as pessoas para fazer leilão, vamos vender tudo. Ele começou a vender todas as coisas e a mulher começou a chorar. Vou perder minha casa preciosa, minhas roupas finas, ele está vendendo tudo. Meus móveis, minhas louças, está vendendo tudo. Meu marido ficou louco. Meu marido perdeu a cabeça. Coitado do marido, está doente de cabeça, está vendendo tudo. Mas ele estava tão ocupado vendendo tudo que nem prestou atenção a ela. E continua vendendo até que não sobrou nada. E ele foi para a cidade. E quando ia para a cidade, eu vi ela lamentando e chorando. Meu marido ficou louco.
Meu marido vendeu todas as minhas coisas, que tristeza, perdi tudo. Oh, coitado do meu marido. Mas ele voltou para casa depois de ter comprado o campo. Disse, vem comigo agora, eu vou lhe mostrar uma coisa. Ele leva ela para o campo. E no caminho para o campo, ele disse, meu marido, o que houve contigo? Tu ficaste louco? Perdeste a cabeça? Ficou doente? O que houve? Eu nunca pensei que meu marido ficaria louco. Mas chegaram ao campo e ele cavou e tirou a caixa e disse, olha mulher, olha aqui. Essas riquezas, todos nós somos milionários, multimilionários. E ela olhou os olhos grandes. Tudo isso é nosso agora. É tudo nosso. Ah, meu marido é o homem mais inteligente do mundo. Como meu marido é inteligente. E Deus disse que nós também podemos ser inteligentes, não é? Ele sabe que as coisas deste mundo não podem ser comparadas com as coisas que Deus nos dá. Ele sabe que nós devemos ser mordomos fiéis. Ele disse, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. Deus é dono de tudo, todos os campos, e Ele nos chama agora. Ele te chama, vamos ser fiel a Ele. Vamos comprar o tesouro de grande preço. Vamos ter a riqueza real, muito além das riquezas deste mundo. Nunca vamos trocar coisas sem valor por coisas de valor, menos que seguimos a Deus e Ele nos dará tudo. E teremos os bens deste mundo e, além disso, teremos a certeza da vida eterna no reino de Deus. Vamos confiar em Deus. Deus quer nos dar todas essas bênçãos. Toda emoção que envolve a vida traz ao coração um sentimento. A vitória faz sorrir, a chorar, mas tudo não passa de um momento, pois Jesus vai voltar, nos brindar com sua riqueza mais real. Ouça a voz a chamar, seu tesouro mais precioso você pode achar. Tantos planos há em nossa vida, tantos procurando seu tesouro. Não importa o que perder, cada um só quer buscar cada diamante, todo ouro. Todo aquele que escolhe a emoção terrena não consegue ver o quanto é pequena a esperança que envolve o coração, mas todo aquele que escolhe a paz que limpa a alma, que lava os pecados, que serena e acalma, vai herdar o bem real da salvação. E Jesus, ao voltar para os seus filhinhos, os que lhe deram a mão para morar num lugar onde sobre o ouro e a prata você pode andar.
Pai nosso que estás nos céus, todos nós queremos o tesouro que vem de ti. Pai, alguém ouvindo minha voz tem tido muitos problemas financeiros. Parece que não consegue avançar. Quanto mais trabalho, mais gasta. Pai, tu tens um plano para essa pessoa. Ajuda para que essa pessoa possa aceitar o desafio que vem de ti. Pai, abençoa cada pessoa ouvindo a minha voz hoje à noite. É tão importante nós te seguir em todas as coisas. E Pai, neste momento, tu estás chamando alguém, batendo a porta do coração de alguém, dizendo: entregue a tua vida. Oh, quão grande poder que o Evangelho tem quando uma pessoa é completamente convertida a Deus. Quando ele dá para Deus a sua vida. E todas as coisas que tem pertencem a Deus. Quanto alegria que dá. Pai, pedimos que teu Espírito possa falar a cada alma aqui hoje à noite. E um dia teremos as riquezas da eternidade. Nunca mais teremos preocupações financeiras, andando em ruas de ouro com nosso Salvador. Despede-nos agora com a tua paz, com a tua bênção. Pai, com cada um de nós para nossa casa. Esteja conosco amanhã ao estudar mais a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê